Olá pessoal, tudo bem? E aí, vamos para mais um vídeo? Hoje nós vamos falar sobre um artigo nosso publicado no meu site jurídico, né? Nós temos uma coluna lá chamada Legislando, convido a todos para conhecer. Quem não conhece, meu site jurídico é da editora Juspod e sempre a gente publica aí, estamos tentando publicar pelo menos uma vez por semana algum artigo para debater aí as questões de legística, né? Legística, processo legislativo, enfim. Convido a todos que conheçam, né? Vá lá, tem já alguns artigos publicados lá. E hoje, especificamente, vamos falar de um dos nossos artigos que está lá publicado, que é a desnecessária repetição de conteúdo normativo dos diferentes tipos de atos normativos. Quem aí não já se pegou quando foi analisar algum dispositivo legal, alguma instrução normativa, alguma resolução e constatou a repetição de termos, de regras, enfim, que já estão previstos em outros atos normativos, né? O exemplo clássico que nós temos aí é o artigo 37 da Constituição, né? Que fala lá do famoso LIP, né? Os princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? E aí, se a gente pegar, vou sugerir aí quem tiver aí fácil, que pegue aí também o artigo 2º da Lei 9784 de 99, que trata é a lei que trata do processo administrativo federal, né? Processo administrativo no âmbito da União, no âmbito dos órgãos públicos federais. O artigo 2º da Lei 9784, ela também estabelece uma série de princípios que regem a atuação da administração pública, né? E aí, dentre esses princípios, a gente destaca o princípio da legalidade, moralidade e eficiência, né? E aí, esses princípios já estão no artigo 37 da Constituição. Então, há uma repetição de conteúdo para que a administração pública observe esses princípios, né? Não é porque está no artigo 2º da Lei 9784 que o administrador público não tem que obedecer. Ele tem que obedecer sim, porque está de forma expressa no artigo 37 da Constituição. Então, um dia, conversando com o professor Inocêncio, que ele trabalhou na elaboração dessa lei, né, quando era projeto de lei, eu perguntei, professor, por que que foi, por que que ocorreu essa repetição de conteúdo, sendo que já esses princípios já estão na Constituição e se repetiu na lei, né? A Constituição que é de 88, a lei é de 99. E aí ele me disse o seguinte, ele falou: Diogo, tem órgãos públicos que eles só dão atenção aos seus regulamentos, eles não observam as normas superiores, né? A lei, a Constituição. Então, por conta dessa dificuldade de olhar para o ordenamento jurídico como um todo, a gente achou por bem repetir para poder verificar, para poder reafirmar, na verdade, a validade dessas regras, no caso desses princípios, para que esses órgãos, esses servidores passassem a efetivamente observar. Então, foi um ato, né, na elaboração do ato normativo ali, a ideia foi realmente dar um reforço, reforçar, dar uma ênfase para esses princípios. Então, por conta disso, muitas autoridades têm aí a prática de repetir atos normativos com a ideia, com a vontade de que dê efetividade, né? Mas aqui a gente já fica aqui dando um alerta que é desnecessário. A gente não precisa ficar repetindo esses atos normativos. Por quê? Porque o ordenamento jurídico é o conjunto de normas. Então, se já está na Constituição, é, a Constituição que está no topo da nossa pirâmide, né? Pirâmide kelsiana lá, então todos os órgãos públicos têm que observar essa regra, observar esse princípio, né? Então fica aqui uma dica para os servidores públicos, você que é servidor público, que se atente aí o que está previsto na Constituição, né? Quando for fazer uma análise sobre algum caso, no exercício das suas atribuições,
observem a Constituição, observem a lei que regulamenta a matéria e observem as instruções normativas, resoluções internas do órgão. Lembrando que os atos normativos internos do órgão têm que observar, têm que respeitar a lei e a Constituição. Não pode ser contrário à lei. Então, aqui a gente chama essa atenção, faz aí esse adendo que o nosso ordenamento jurídico é o sistema como um todo, são todas as normas que o compõem, né, de forma harmônica, e aí a gente entende que o caso, né, não é de repetição, porque essa repetição só vai atrapalhando e trazendo mais conteúdo para o ato normativo. Então, eu acho que não é prudente que a gente fique repetindo atos normativos. O que a administração pública tem que fazer para que cumpra-se as normas em geral, a Constituição, as leis e os atos normativos, é justamente dar qualificação para os seus servidores, né? Cobrar também no concurso público que todos entendam essa lógica, que o ordenamento jurídico é um conjunto de normas e que o servidor, na sua atuação, tem que observar, sim, a Constituição, tem que observar as leis, tem que observar os regulamentos, né? Regimento interno, resolução, instrução normativa e com a atenção de que da hierarquia, né? A Constituição está no topo, então as leis têm que observar a Constituição da mesma forma que os regulamentos, as instruções normativas, as resoluções, têm que observar, né, as leis. Então, essa aqui é a atenção que a gente chama para vocês. Então, quem for elaborar um ato normativo, né, quem tiver aí fazendo aí um projeto de lei, um projeto de instrução normativa, resolução, fica aqui a dica, não precisa ficar repetindo o conteúdo normativo que já é de observância, já é obrigatório, né, a observância pelos órgãos públicos, pelos cidadãos, enfim, pelas pessoas em geral. Então, é desnecessária essa repetição aí. Chamamos essa atenção e aí, para que vocês não incorram nesse erro de ficar repetindo conteúdo normativo que já tem validade. E também para os agentes públicos em geral, quando for, né, for atuar efetivamente, observe a Constituição, observe as leis, né, e observe também os atos normativos, né? Então, fica aqui a gente chamando a atenção para esse ponto. Esse artigo nosso, como eu disse, está lá no meu site jurídico. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui para poder ver, né, o artigo. E aí eu convido a todos também, quem não conhece, para conhecer o nosso livro, né, o Manual de Legística, né, da editora Juspod, que trata de muitos temas interessantes, muitas questões. Vá lá no site, né, olhe lá, compre o nosso livro, que vai ajudar muito na elaboração dos atos normativos, né? Vamos gravar aqui outros vídeos. Estamos também elaborando cursos sobre legística, sobre o uso de inteligência artificial para a elaboração de atos normativos, de improbidade administrativa. Quem tiver interesse também, é só ir lá no nosso Instagram, que tem o link, né? No YouTube também é só comentar que a gente coloca lá o link também, tá bom? E quem quiser, estamos à disposição aí, pessoal. Só falar com a gente aí, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, estamos aqui à disposição, tá bom? Um forte abraço e já já vem mais conteúdo. Vamos trazer conteúdo para a gente tentar ao máximo aí explorar, né, a legística, a forma, né, de fazer leis aí, projetos de leis, de fazer conteúdo aí jurídico da melhor maneira possível, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.